Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé, um espaço onde a palavra de Deus é compartilhada para fortalecer o seu coração e renovar a sua esperança. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante: o amor que liberta do medo. Quantas vezes o medo tenta dominar os nossos pensamentos, paralisar nossos passos e nos impedir de viver plenamente aquilo que Deus preparou para nós. Mas a Bíblia nos revela uma verdade poderosa. O amor de Deus é a força que vence todo medo. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 18, nos ensina: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa passagem é profunda e libertadora. Ela nos mostra que o medo não é apenas uma emoção, mas um sinal de que ainda precisamos compreender e confiar mais no amor de Deus. Quando o amor de Deus habita plenamente em nós, o medo perde o seu poder. Ele não consegue mais ditar nossas ações, nem roubar a nossa paz, porque o amor verdadeiro, aquele que vem do Pai, nos dá segurança, nos dá descanso e nos faz lembrar que não estamos sozinhos. Quantas pessoas hoje vivem prisioneiras do medo? Medo do futuro, medo da solidão, medo do fracasso, medo da morte. O medo é uma prisão invisível que tenta sufocar a fé. Ele nos faz acreditar em mentiras, que não somos capazes, que não somos amados, que as promessas de Deus não se cumprirão. Mas o amor de Deus é a chave que abre essa prisão. Quando nos rendemos a esse amor, quando reconhecemos que somos filhos amados, o medo começa a desaparecer. O amor de Deus nos cobre como um manto, e onde o amor habita, a ansiedade perde espaço. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, cheio de incertezas. Talvez tenha medo de perder algo, medo de não ser suficiente, medo de dar um passo de fé e falhar. Mas Deus quer te lembrar hoje: eu te amo com amor eterno e com amor leal te atraí. É o que está escrito em Jeremias 31:3. Esse amor é a base de toda confiança. Não é um amor condicional que depende do seu desempenho, mas um amor perfeito, constante e inabalável. Esse amor te sustenta mesmo quando você cai, te abraça mesmo quando você erra e te levanta mesmo quando tudo parece perdido. Deus não quer que você viva com medo. Ele quer que você viva com fé. O medo paralisa, mas o amor impulsiona. O medo afasta, mas o amor aproxima. O medo faz duvidar, mas o amor faz crer. Quando você começa a experimentar esse amor em sua vida, tudo muda. Você passa a enxergar as lutas com outros olhos, porque entende que Deus está no controle de tudo. E se Ele está contigo, o que pode te deter? Como diz Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o amor de Deus entra em nosso coração, o medo perde o domínio. Ele pode até tentar se aproximar, mas não encontra espaço. É como uma luz que dissipa a escuridão. O medo é como uma sombra. Ele só existe quando falta luz. Por isso, quando o amor de Deus ilumina a sua vida, as sombras do medo desaparecem. Esse amor te liberta da necessidade de ter tudo sob controle, porque você aprende a confiar. Te liberta da preocupação constante, porque você sabe que Deus cuida de cada detalhe. Te liberta da insegurança, porque você entende que a sua identidade está firmada em Cristo, não nas opiniões dos outros. O amor de Deus é o antídoto contra o medo. Ele cura as feridas do passado, fortalece o presente e dá esperança para o futuro. E é esse amor que o Espírito Santo quer derramar hoje sobre o seu coração. Talvez você tenha passado por experiências dolorosas que te fizeram perder a confiança. Talvez tenha sido rejeitado, traído ou machucado. Mas saiba que Deus não te vê como o mundo te viu. Ele te olha com ternura e compaixão e quer restaurar dentro de você a paz que o medo roubou. Permita que esse amor te envolva agora. Não resista. Fale com Deus, diga que você quer ser livre do medo. Diga que você quer experimentar esse amor em profundidade. O Espírito Santo está pronto para agir, e ele vai começar a trabalhar no seu coração enquanto você ouve esta mensagem. Quando a presença de Deus preenche a nossa vida, o medo começa a se dissolver como gelo ao sol. É impossível permanecer dominado pelo medo quando entendemos o quanto somos amados. O amor verdadeiro não é apenas um sentimento, é uma força espiritual que transforma o coração.
E esse amor vem de Deus. Ele é a fonte, o início e o fim de todo amor verdadeiro. Quando abrimos espaço para Ele em nossa vida, descobrimos uma segurança que o mundo não pode oferecer. Talvez você tenha crescido sem ouvir palavras de amor, sem receber gestos de cuidado, e isso tenha deixado marcas em sua alma. Talvez por isso, o medo tenha encontrado espaço dentro de você. Mas Deus está te dizendo agora: você é meu filho amado, eu te escolhi, eu te sustento. Quando você começa a ouvir a voz de Deus em vez da voz do medo, algo muda dentro de você. O amor de Deus não apenas consola, ele também ensina, corrige e transforma. Ele não te deixa onde você está. Ele te conduz para um novo nível de confiança e paz. Há uma grande diferença entre viver com medo e viver em amor. Quem vive com medo está sempre tentando se proteger, sempre em alerta, sempre se preocupando com o que pode dar errado. Já quem vive em amor confia. Confia que Deus sabe o que faz, que o tempo dele é perfeito e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa confiança não é cega, é fruto de relacionamento. Quando conhecemos o caráter de Deus, entendemos que Ele é bom e que nunca nos deixará desamparados. O medo tenta te fazer esquecer quem Deus é. Ele distorce a realidade, faz parecer que Deus está distante, que você está sozinho. Mas a verdade é que o amor de Deus está mais perto do que o ar que você respira. Ele está contigo agora, sustentando o teu coração, te fortalecendo para enfrentar o que vier. Lembre-se, o medo é uma mentira, mas o amor é a verdade. E é essa verdade que te liberta. Jesus, em seu ministério, sempre libertava as pessoas do medo. Quando os discípulos estavam no barco e o vento soprava forte, o medo tomou conta deles. Mas Jesus se levantou e disse: não tenham medo. Sou eu. João 6:20. Essas palavras ecoam até hoje. Quando você reconhece a presença de Jesus na sua vida, o medo perde o poder. Porque Ele é a paz em meio à tempestade. Ele é a certeza em meio à dúvida. Ele é o amor que lança fora todo o temor. O medo faz você olhar para o tamanho da tempestade, mas o amor faz você olhar para o tamanho do Deus que acalma o mar. E quando você se lembra de quem está com você, o coração se enche de coragem. O amor de Deus te dá ousadia para enfrentar o que antes te paralisava. Ele te ensina que o medo não é o fim, mas uma oportunidade para confiar mais profundamente no Senhor. Cada vez que o medo tenta te cercar, use-o como um lembrete de que é hora de correr para o amor de Deus. Muitas pessoas buscam vencer o medo com força própria, mas isso só traz mais desgaste. O medo não se vence com esforço, mas com entrega. Você vence o medo quando se entrega ao amor de Deus, quando decide descansar nele. É quando você diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Essa confiança é o que te liberta. O amor de Deus não remove apenas o medo, mas também o fardo que ele causa, a ansiedade, o cansaço, o peso de tentar controlar tudo. O amor te faz leve novamente. Deus quer que você viva essa liberdade. Ele quer te ensinar a descansar em seu amor, a deixar que esse amor te guie, te proteja e te renove. Quando você se lembra de que é amado, o medo perde o sentido, porque o medo só tem força quando você acredita que está sozinho. Mas o amor de Deus te lembra: eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Por isso abra o seu coração. Permita que esse amor invada cada parte do seu ser. Não lute contra o medo sozinho. Convide o Espírito Santo para lutar com você. Diga a Ele: Espírito Santo, me ensina a confiar, me ensina a descansar, me ensina a viver nesse amor. E Ele vai te ensinar. O amor de Deus não é teórico, é real, é prático, é presente. Ele entra no seu coração, muda os seus pensamentos e transforma a sua maneira de enxergar a vida. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando com você sobre algo que precisa ser entregue a Ele, então não guarde isso só para você. Deixe seu like neste vídeo, escreva nos comentários o que Deus tem ministrado ao seu coração e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor que liberta do medo. Juntos podemos espalhar a luz da fé e do amor de Deus a muitas pessoas que hoje estão presas pelo medo, mas que podem encontrar liberdade em Cristo. Quando o amor de Deus começa a preencher o nosso coração, o medo vai sendo substituído por uma paz profunda. Essa paz não depende das circunstâncias,
não depende do que acontece ao nosso redor. Ela vem de dentro, nasce da confiança em um Deus que nunca falha. É por isso que Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O amor e a paz de Cristo caminham juntos. Onde há amor, há paz. E onde há paz, o medo não encontra morada. O amor de Deus nos liberta de um dos maiores medos que o ser humano carrega, o medo do futuro. Quantas vezes perdemos a alegria do presente por causa da incerteza do amanhã? Mas quando entendemos que o nosso futuro está nas mãos de um Deus amoroso, aprendemos a descansar. Ele já está no nosso amanhã. Nada do que virá o surpreende. E se Ele é o autor da nossa história, podemos confiar que cada página está sendo escrita com propósito e cuidado. O amor também nos liberta do medo de não sermos aceitos. Vivemos em um mundo que exige perfeição, que julga pelas aparências e que valoriza resultados. Isso faz com que muitas pessoas se sintam inadequadas, com medo de errar, medo de não agradar, medo de não serem boas o bastante. Mas o amor de Deus destrói essa mentira. Ele te aceita como você é, com as suas falhas, com as suas limitações, com as suas imperfeições. Ele te ama não pelo que você faz, mas por quem você é. Você é filho amado, e quando essa verdade se torna real no seu coração, o medo de rejeição perde força, porque você entende que já tem o amor mais importante que existe, o amor do Pai. Esse amor é como uma âncora firme em meio às tempestades. Ele não impede que o vento sopre, mas impede que você seja levado por ele. Quando o medo tentar te desestabilizar, agarre-se a essa âncora. Lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se das vezes em que Ele te sustentou quando tudo parecia perdido. Lembre-se de como o amor dele te levantou quando o mundo te deixou cair. Essas memórias são testemunhos vivos de que o amor de Deus é maior do que qualquer medo. O medo também pode se manifestar como preocupação constante. Às vezes não percebemos, mas o medo está disfarçado em nossos pensamentos diários. Preocupamo-nos com o futuro, com a saúde, com as finanças, com a família, e acabamos vivendo em alerta, como se estivéssemos sempre prestes a perder algo. Mas o amor de Deus nos chama a descansar. Jesus disse em Mateus 6:25-26, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quando confiamos nesse amor, a ansiedade se acalma e o medo se dissolve. Deus quer te ensinar a viver um dia de cada vez, confiando no amor dele. O medo tenta te arrastar para o futuro e te prender no passado, mas o amor te traz para o presente, o lugar onde Deus está agindo agora. É aqui, neste momento, que Ele quer renovar a sua fé e preencher o seu coração de segurança. Talvez você esteja passando por algo que não entende, mas o amor de Deus te garante que Ele não perdeu o controle. Mesmo que você não veja a saída, Ele está trabalhando nos bastidores, cuidando de cada detalhe. O amor também te liberta do medo de recomeçar. Há pessoas que têm medo de tentar novamente, medo de sonhar, medo de acreditar porque já se decepcionaram antes. Mas o amor de Deus é restaurador. Ele cura o coração ferido e reacende a esperança. O que o medo tenta destruir, o amor reconstrói. E quando você decide confiar novamente, Deus te mostra que ainda há caminhos, que ainda há promessas, que ainda há propósito. O amor de Deus é uma escola onde aprendemos a viver livres. Livre do medo, livre da culpa, livre da necessidade de controle. O amor ensina que não precisamos entender tudo, basta confiar. E essa confiança nos transforma, porque quando amamos e somos amados por Deus, a fé cresce naturalmente. O medo perde o espaço e a esperança floresce. E é nesse ambiente de amor e fé que os milagres acontecem. Por isso, se hoje você sente que o medo tem te limitado, peça a Deus que te ensine a descansar no amor dele. Fale com o Senhor, abra seu coração e diga: Pai, me ajuda a confiar mais em Ti. Me ensina a viver sem medo. Me ensina a viver em Teu amor. Ele ouvirá a sua oração, porque o coração de quem busca o amor de Deus nunca é ignorado. O medo tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mas o amor de Deus prova o contrário. Ele nunca abandona os seus filhos. Mesmo quando você se sente distante, Deus continua perto, sustentando e guiando você com amor.
Às vezes ele permanece em silêncio, não porque te esqueceu, mas porque está fortalecendo a sua fé. É nos momentos de silêncio que o amor dele se revela de forma mais profunda, ensinando a confiar mesmo quando não se vê o caminho. Em Isaías 41:10, o Senhor diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essa promessa é um lembrete poderoso de que o medo não tem lugar na vida de quem caminha com Deus. O amor que vem dele é o antídoto para toda insegurança. Quando você crê nessa palavra, o coração começa a descansar, porque entende que não precisa lutar sozinho. O amor de Deus é o escudo que te protege e o abrigo que te acolhe. Muitos vivem dominados pelo medo porque não conhecem o caráter de Deus. Pensam que ele é um juiz severo, pronto para punir a qualquer erro. Mas a Bíblia nos mostra que ele é um pai cheio de compaixão. Ele é justo, sim, mas sua justiça está cercada de misericórdia. Ele corrige porque ama, e cada correção é uma demonstração de cuidado. Quando você entende isso, o medo de errar é substituído pelo desejo de crescer. Você passa a caminhar com confiança, sabendo que Deus não te rejeita quando falha, mas te acolhe e te ensina a recomeçar. O amor de Deus também te liberta do medo da morte. Esse talvez seja o maior medo de todos, aquele que muitos evitam até pensar. Mas o amor de Cristo venceu a morte. Ele desceu ao lugar mais escuro para que você pudesse viver na luz. Quem está em Cristo tem vida eterna. E por isso não há o que temer. A morte não é o fim. É apenas o começo de uma nova etapa na presença de Deus. Essa certeza transforma o modo como vivemos, porque quem não tem medo de morrer, aprende a viver com mais liberdade, com mais entrega, com mais amor. Jesus nos mostrou o poder desse amor quando enfrentou a cruz. Ele sabia o que viria: dor, rejeição, sofrimento, mas não se deixou dominar pelo medo. O amor o levou até o fim. Foi o amor por mim e por você que o manteve firme. Ele suportou tudo porque desejava que fôssemos livres. E hoje, esse mesmo amor está disponível para te libertar. Não há medo, não há culpa, não há escuridão que o amor de Cristo não possa vencer. O medo é uma prisão, mas o amor é a chave. Quando você escolhe viver no amor de Deus, as portas dessa prisão se abrem. E essa libertação é algo que o Espírito Santo faz dentro de você. Ele toca o seu coração, revela as feridas que precisam ser curadas e derrama o amor do Pai sobre elas. Romanos 5:5 diz: "O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Esse amor não é distante nem teórico. Ele é uma presença viva, real, que transforma o interior. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você agora. Talvez existam medos que você carrega há anos, medos que nasceram de traumas, de perdas, de rejeições. Mas Deus quer entrar nesses lugares do seu coração. Ele quer trazer luz onde há sombras. Ele quer curar onde há dor. Ele quer restaurar o que o medo destruiu. Às vezes o primeiro passo é apenas dizer: "Senhor, eu preciso do teu amor." Quando você faz isso, o céu se move a seu favor, porque Deus responde à sinceridade. Ele não resiste a um coração quebrantado. O amor de Deus é paciente. Ele entende os seus limites, respeita o seu processo. Ele não exige perfeição, apenas entrega. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo com medo, o amor vai crescendo dentro de você. E à medida que o amor cresce, o medo perde o espaço. É um processo, mas é real. O Espírito Santo trabalha com suavidade, conduzindo você passo a passo, até que um dia você percebe que aquilo que antes te assustava já não tem mais poder. O amor venceu. Por isso, se o medo ainda tenta te dominar, não se condene. Deus não te julga por sentir medo. Ele quer apenas te ensinar a viver acima dele. Ele quer que o amor seja o combustível da sua vida, não o medo. Que cada decisão, cada passo, cada palavra venha da confiança em um Pai amoroso. E quando essa confiança se torna o centro da sua vida, o medo deixa de ser uma ameaça e se torna apenas uma lembrança de onde Deus te tirou. O amor que liberta do medo é o mesmo amor que te ensina a confiar. Confiar em Deus é um ato de coragem, é abrir mão do controle e acreditar que mesmo quando as coisas não saem como você esperava, Ele continua agindo em seu favor. O medo quer te fazer acreditar que você precisa ter todas as respostas, mas o amor te convida a descansar em quem já conhece o caminho. E essa confiança
é construída na intimidade com Deus. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais o amor cresce e menos espaço o medo encontra. Talvez você já tenha tentado vencer o medo de muitas formas, buscando segurança nas pessoas, no trabalho, nas finanças, ou até mesmo tentando se proteger emocionalmente para não se decepcionar. Mas nada disso é suficiente. A verdadeira segurança está em Deus. Ele é o único que nunca muda. O amor humano pode falhar, as circunstâncias podem mudar, mas o amor de Deus permanece para sempre. Quando o coração se apoia nesse amor, ele se torna firme, inabalável, mesmo em tempos de incerteza. O medo também pode se manifestar como uma voz interna que tenta te paralisar. É aquela voz que diz: você não vai conseguir, você vai falhar de novo, você não é capaz. Mas essa voz não vem de Deus. O Espírito Santo não fala através do medo, ele fala através do amor. Quando o amor de Deus fala ao seu coração, ele diz: você é meu filho, você é precioso para mim, eu te escolhi e te capacitei. E quando você começa a acreditar nessas verdades, o medo perde o poder, porque o amor se torna a sua base. Lembre-se, o amor não é apenas um sentimento, é uma decisão. É decidir confiar em Deus, mesmo quando o coração quer fugir. É escolher a fé quando o medo grita. É permanecer firme quando tudo ao redor parece desabar. O amor é a força que te faz continuar. É por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o medo não vem de Deus. O que vem dele é poder, equilíbrio e amor. Se o medo tem tentado te dominar, saiba que ele não tem autoridade sobre você, porque o Espírito de Deus habita em você. E esse Espírito te ensina a viver com ousadia. O amor de Deus te faz ousado, te faz dar passos que antes pareciam impossíveis. Ele te ensina que você pode enfrentar qualquer situação porque não está sozinho. Quando o amor habita em você, o medo não te controla mais. Você começa a agir movido pela fé, não pelo pavor. Você aprende a enfrentar a vida com esperança, mesmo em meio à dor, porque sabe que o amor de Deus é mais forte que qualquer ameaça. O amor também liberta do medo de fracassar. Quantas vezes deixamos de tentar algo novo porque temos medo de não dar certo? Mas Deus não te chama para a perfeição. Ele te chama para a obediência. O amor te leva a dar o primeiro passo, mesmo sem garantias, porque a confiança está em Deus, não no resultado. E mesmo que algo não saia como esperado, o amor te ensina que não é o fim. Em Cristo, tudo pode ser refeito, tudo pode ser restaurado. O amor de Deus não te condena pelos erros. Ele te ajuda a aprender com eles. Há uma paz que só o amor de Deus pode trazer. A paz de saber que tudo está nas mãos dele. E essa paz é o contrário do medo. Enquanto o medo te rouba o sono, o amor te faz descansar. Enquanto o medo te sufoca, o amor te faz respirar fundo e lembrar: Deus está comigo. É isso que te mantém de pé. Não é força humana, não é controle. É o amor de um Deus que nunca falha. Esse amor é o mesmo que te sustenta quando ninguém entende o que você está passando. O mesmo que te abraça quando você se sente só. O mesmo que te restaura quando o medo tenta te quebrar por dentro. O amor de Deus é paciente e ele sabe o tempo certo para curar cada área da sua vida. Não tenha pressa. Às vezes, Deus permite que certas situações durem um pouco mais apenas para te ensinar a confiar, não no resultado, mas no relacionamento com Ele. Deus quer te ensinar a viver livre do medo, não apenas em momentos específicos, mas todos os dias. Ele quer que a sua mente e o seu coração sejam guardados em amor, para que o medo não encontre mais espaço. Essa é uma caminhada diária, um processo de entrega, de comunhão e de fé. E a cada passo, o amor de Deus vai te moldando, fortalecendo e transformando. O amor que vem de Deus é como uma chama que ilumina e aquece. Ele dissipa as trevas do medo e aquece o coração frio da insegurança. Quando o medo tenta se aproximar, o amor o consome, porque onde há luz, a escuridão não pode permanecer. Essa é a razão pela qual o inimigo tenta te afastar do amor de Deus, porque ele sabe que um coração cheio de amor é um coração livre. E um coração livre é um coração que confia, que não se dobra diante das circunstâncias, que permanece firme mesmo nas tempestades. Muitos acreditam que vencer o medo é uma questão de força de vontade,
Mas não é. É uma questão de fé e entrega. O amor de Deus é a força que você precisa para enfrentar aquilo que parece impossível. É Ele quem te sustenta quando o medo tenta te paralisar. É Ele quem sussurra ao seu coração quando você pensa em desistir. O amor de Deus te dá coragem, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Ele te lembra quem está ao seu lado. E quando você tem consciência da presença de Deus, o medo perde completamente o sentido. Você não precisa mais viver escravo do medo. O medo pode até bater à porta, mas o amor é quem decide se ele entra. E quando o amor de Deus é o guardião do seu coração, o medo não tem permissão para ficar. A presença de Deus em sua vida é o escudo que te protege contra todas as setas da dúvida, da ansiedade e da insegurança. E esse escudo é fortalecido pela oração, pela comunhão e pela meditação na palavra. Cada vez que você se aproxima de Deus, o amor cresce e o medo diminui. Talvez o medo tenha te feito acreditar que você não é forte o bastante, mas o amor de Deus te lembra que a força vem dele. Como está escrito em Isaías 29, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando o medo diz que você não consegue, o amor de Deus diz: você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. O amor não ignora o medo, mas o supera. Ele te ensina a caminhar mesmo tremendo, a confiar mesmo sem entender, a permanecer mesmo quando tudo parece desabar. O amor também liberta do medo de ser quem você é. Muitas pessoas escondem quem realmente são por medo de não serem aceitas, de não serem amadas, de serem julgadas. Mas Deus te criou com um propósito, e o amor dele te chama para viver a verdade. Você não precisa se esconder. O amor de Deus te cobre, te protege e te dá identidade. Você é único, e Deus te fez exatamente como deveria ser. Quando você se vê pelos olhos do amor divino, o medo de rejeição desaparece e nasce dentro de você a coragem de viver com autenticidade. O amor de Deus também transforma o modo como você se relaciona com os outros. Ele te ensina a amar sem medo, a perdoar sem reservas, a confiar mesmo depois de ter sido ferido, porque o amor verdadeiro não nasce da força humana, mas da graça de Deus em nós. É o Espírito Santo que derrama esse amor no coração, tornando possível o que aos olhos humanos parece impossível. Quando o amor de Deus flui em você, ele cura, reconcilia e restaura. E é nesse processo que o medo perde o poder sobre as suas emoções. O medo quer te prender no passado, mas o amor te impulsiona para o futuro. O medo te faz olhar para as feridas, mas o amor te faz olhar para as promessas. O medo te faz duvidar de quem você é, mas o amor te lembra que você é filho de Deus. E essa identidade é a maior libertação que existe. Porque quando você sabe quem é em Cristo, o medo não tem mais domínio sobre a sua vida. Você passa a viver em liberdade, não porque tudo é perfeito, mas porque sabe que é amado em todos os momentos. Esse amor é a resposta para todas as inquietações da alma. Ele cura o medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de não ser amado. Ele te mostra que o amor de Deus é completo e que nada pode te separar dele. Como está escrito em Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdade que sustenta a sua fé. Você é amado por um amor eterno, e esse amor te faz livre. Então, quando o medo tentar voltar, lembre-se dessa promessa. Diga a si mesmo: o amor de Deus está em mim, e eu não tenho motivo para temer. E mesmo que o coração vacile, declare com fé que o amor é maior. Porque quanto mais você confessa essa verdade, mais ela se torna real dentro de você. O medo é uma mentira, mas o amor é a verdade que te liberta. O amor de Deus é o alicerce sobre o qual você pode construir uma vida segura. Tudo o que é construído fora desse amor é instável, frágil e passageiro. Mas quando o coração se firma nesse amor, o medo não encontra espaço para crescer. Ele até pode tentar se aproximar, mas não tem mais poder de controle. E é por isso que a Bíblia fala tanto sobre permanecer no amor. Em João 15:9, Jesus disse: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
Permanecer no amor é a chave para viver livre do medo, porque o amor é o ambiente onde a fé floresce e a paz se estabelece. Permanecer no amor é escolher, todos os dias, confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. É manter o coração voltado para o que é eterno, mesmo quando o que é visível parece incerto. É lembrar a cada novo desafio que o amor de Deus é maior do que qualquer ameaça. E esse permanecer não depende de sentimentos, mas de decisão. É uma escolha diária, que se fortalece na oração, na leitura da palavra e na comunhão com o Espírito Santo. Quando você permanece no amor, o medo pode até tentar entrar, mas logo é expulso, porque a presença de Deus não divide espaço com o temor. O amor de Deus é uma muralha espiritual que protege a sua mente e o seu coração. E o segredo para fortalecer essa muralha é cultivar intimidade com Ele. Quanto mais tempo você passa na presença do Senhor, mais o amor cresce. E quanto mais o amor cresce, menos espaço o medo encontra. É um ciclo de libertação constante. Há pessoas que acreditam que nunca conseguirão se libertar do medo, porque convivem com ele há tanto tempo que já se acostumaram. Mas o amor de Deus não tem prazo de validade, nem limite de alcance. Não importa há quanto tempo o medo tenta te aprisionar, o amor de Deus pode te libertar hoje. O Espírito Santo tem poder para curar os medos mais profundos, aqueles que você nunca conseguiu explicar, aqueles que nasceram de traumas, de perdas ou de palavras que feriram. O amor de Deus entra nesses lugares secretos e restaura o que o medo destruiu. E quando o amor entra, ele muda tudo. Muda a forma como você pensa, como você sente e como você reage. O medo te faz reagir com desespero. O amor te ensina a responder com fé. O medo faz você correr. O amor te ensina a permanecer. O medo te faz calar, o amor te dá voz. O medo tenta te paralisar, mas o amor te coloca em movimento. Porque o amor sempre age. Ele é vivo, dinâmico, transformador. E esse amor está disponível para você hoje, agora, neste momento. Deus quer que você viva uma vida sem medo. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde o medo não tenha o poder de te dominar. Ele quer que a sua mente esteja firme na verdade, o seu coração ancorado na fé e a sua alma cheia de paz. Porque onde há amor, há liberdade. E onde há liberdade, o medo não consegue permanecer. O amor de Deus te convida a viver essa nova realidade. Uma vida guiada pela confiança, pela esperança e pela certeza de que você é amado. O amor de Deus é o ponto de partida e também o destino final. É o começo de toda cura e o fim de todo medo. Quando o amor governa o coração, o medo perde completamente a influência. E o mais bonito é que esse amor não depende de você conquistá-lo. Ele já foi dado, já foi derramado, já está disponível. O que Deus espera é apenas que você o receba, que você abra o coração e permita que esse amor te transforme de dentro para fora. O medo se alimenta do que é incerto, mas o amor se alimenta da fé. E a fé nasce da certeza de que Deus é bom e de que o amor dele nunca falha. Por isso, não se preocupe se ainda sente medo em alguns momentos. Apenas continue se aproximando de Deus. O amor é como uma luz que vai crescendo aos poucos, iluminando cada canto escuro da alma, até que toda sombra desapareça. Permaneça nessa luz, permaneça nesse amor, porque ele é o abrigo seguro onde o medo não pode entrar. E se há algo que você precisa entregar hoje, um medo específico, uma preocupação, um trauma, uma lembrança dolorosa, coloque isso diante de Deus agora. Fale com Ele, diga o que sente, peça que o amor dele cubra esse medo, e Ele fará isso. O Espírito Santo está te ouvindo. Ele entende as palavras que você não consegue dizer. Ele conhece o que está dentro do seu coração e sabe exatamente como curar o que o medo feriu. E quando o amor toca, o que o medo estragou, tudo é restaurado. O amor de Deus é o antídoto perfeito contra o medo, porque ele não apenas nos consola, ele nos transforma. Quando o amor entra, o medo precisa sair. Essa é uma verdade espiritual profunda. E quando ela é compreendida, a alma encontra descanso. Você não precisa lutar contra o medo com as suas próprias forças. Você precisa apenas se encher do amor de Deus, porque é Ele quem faz o medo recuar. É o amor que cura, que restaura, que liberta. E esse amor está disponível agora mesmo para você que ouve esta mensagem. Se o medo tem tentado te aprisionar,
te impedir de viver os planos que Deus tem para a sua vida. Hoje é o dia de colocar um ponto final nessa história. O Senhor quer te ensinar a andar pela fé e não pela vista. Ele quer que o seu coração descanse na certeza de que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. O medo grita, mas o amor sussurra. Que a voz do amor é firme, constante e verdadeira. Ela te diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus está te chamando para viver uma nova estação, uma vida leve, guiada pela paz e sustentada pelo amor. Quando você se abre para o amor de Deus, o medo perde o poder de te controlar. Você começa a ver o futuro com esperança, o presente com gratidão e o passado com perdão. O amor te ensina a olhar tudo com os olhos da fé. Ele te liberta do medo do amanhã, porque te faz confiar no Deus que já está lá. E é esse amor que o Espírito Santo quer derramar sobre você agora. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no trânsito ou ouvindo esta mensagem em silêncio, o amor de Deus está te alcançando. Ele está te envolvendo, acalmando a sua mente, curando o seu coração e te enchendo de paz. Não é um amor distante, é um amor presente. Ele te conhece, te entende e te aceita completamente. E é esse amor que te liberta do medo. Feche os olhos por um momento e ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por este momento em tua presença. Obrigado porque o teu amor é perfeito, constante e fiel. Hoje eu reconheço que o teu amor é maior do que qualquer medo que eu possa sentir. Eu entrego diante de ti todas as preocupações, inseguranças e ansiedades que têm tentado dominar o meu coração. Derrama sobre mim, Senhor, o teu amor libertador. Enche-me com a tua paz, para que o medo não encontre mais lugar dentro de mim. Eu declaro que o teu amor me fortalece, me sustenta e me guia. Que cada pensamento de medo seja substituído por fé, cada dúvida por confiança e cada angústia por esperança. Espírito Santo, continua a trabalhar em mim, curando as áreas onde o medo ainda tenta agir. Ensina-me a permanecer no amor, a viver na tua presença e a confiar em cada promessa que vem de ti. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir o amor de Deus e escreva nos comentários: o amor de Deus me liberta do medo. Seu comentário é uma forma de declarar fé e também ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E lembre-se, o amor de Deus é maior do que qualquer medo. Permaneça nesse amor todos os dias. Ele te protegerá, te conduzirá e te fará viver em liberdade. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que o amor dele te envolva em cada passo da sua caminhada. Até o próximo vídeo. E que a paz de Cristo esteja sempre com você.